Para todos, muito bom dia. Hoje, 19 de julho de 2018, a Universidade de Fernando Pessoa comemora o Dia de Jornalismo e de Estudos Mediáticos. Esta é uma jornada de reflexão e debate sobre o estado do jornalismo e dos mídia, num panorama cada vez mais ligado aos meios digitais. Informo desde já que já decorreu a sessão de abertura e prosseguem agora os primeiros trabalhos da primeira mesa da manhã e comigo encontra-se o magnífico reitor da Universidade de Fernando Pessoa, ao qual desde já agradeço a sua presença aqui. Senhor reitor, começo por lhe perguntar qual é a importância deste tipo de iniciativas para a nossa universidade. A jornada que hoje está a decorrer e que, como disse, começou há pouco tempo já a ser feita essa reflexão, esse debate sobre o que é hoje o panorama da comunicação social em geral e, designadamente, os vários mundos em que hoje os estudos mediáticos se decompõem e se desenvolvem, designadamente, o mais recente dos quais através dos meios digitais e que, evidentemente, veio trazer alterações substanciais à forma como se faz informação e à forma também como se comunica. A jornada tem para nós, na Universidade, uma importância crucial pelo facto de ser constituída essencialmente por estudantes, quer de mestrado em Ciências da Comunicação, quer de doutoramento em Ciências da Informação. E, portanto, a nossa preocupação é que, na realidade, tornado o jornalismo como é e a informação em geral como um meio de estudar cientificamente a realidade, a nossa preocupação é transmitir durante estas jornadas aos estudantes que nela vão participar e aos respectivos professores que a narrativa jornalística e os discursos da ciência, para poderem ser compatibilizados, terão necessariamente que ter entre si um diálogo mediatizado por um método científico rigoroso e com preocupação, de facto, de capacidade analítica autêntica, no sentido de atingirmos aquilo a que vulgarmente se chama a originalidade do pensamento. A originalidade do pensamento é a autenticidade, ou seja, o pensamento é original desde que seja autêntico. E o pensamento autêntico constrói-se através de um eu, de um sujeito, neste caso, que o faz através, naturalmente, de um passado que a própria ciência já construiu designadamente nestas áreas e da reflexão que outros fazem sobre as mesmas temáticas. Portanto, a importância das jornadas é sensibilizar também as pessoas para a questão do discurso científico, da narrativa científica, da ética científica, da moral científica, né? E, portanto, fazendo levar as pessoas a convicção de que temos que combater no seio da universidade a fraude científica, os plágios, a tentativa de produzir discursos que são colados com pensamento alheio, com obra alheia, quer dizer, a universidade tem que ter um respeito absoluto pelo direito da autoria. E a autoria intelectual, evidentemente, é respeitar aquilo que outros fizeram, sem prejuízo de o podermos usar também, mas dando-lhes o tributo que eles merecem pelo facto de terem, em determinado momento, produzido pensamento original relativamente à matéria que está em discussão. E, Sr. Reitor, como é que a instituição olha para este intercâmbio entre Portugal e Brasil no panorama da educação e da comunicação? Eu diria que nós fomos talvez a primeira universidade em Portugal a perceber a importância desse intercâmbio. Há muitos anos que a Universidade de Fernando Pessoa tem uma relação muito forte, designadamente com o Brasil, nesta área de estudos, na área dos estudos mediáticos. Eu lembraria que quando nós iniciámos na Universidade de Fernando Pessoa as Ciências da Comunicação, tínhamos um protocolo e uma vinculação muito próxima com uma das escolas de comunicação mais importantes do Brasil, a ECA, a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Portanto, a relação que nós mantemos com o Brasil no domínio do ensino, no domínio da investigação sobre estas temáticas da comunicação e dos estudos mediáticos já tem mais de 30 anos, pelo menos, não é? Incentivamos agora, ultimamente, e aceleramos um pouco mais essa relação, na medida em que, ao termos criado a possibilidade destes mestrados de Ciências da Comunicação e doutoramento em Ciências da Informação poderem ser realizados de forma intensiva, e por isso é que nós usamos o mês de julho para as aulas presenciais da parte curricular dos mestrados e dos doutoramentos, aí temos uma diversidade maior de pessoas que vêm de todas as partes do Brasil, por assim dizer, trazendo-nos por isso muito mais enriquecimento, muito mais riqueza, na medida em que, como sabe, o Brasil é um país enorme, com geometrias muito variáveis em diversos estados, não é? E nós aqui temos a possibilidade, e os próprios estudantes brasileiros têm a possibilidade de encontrarem aqui companheiros seus de outros estados que, se não fosse aqui, jamais encontrariam. Portanto, também tem essa vantagem, estes cursos intensivos do mês de julho, de constituírem uma espécie de viveiro para que as pessoas possam também conviver e conhecer-se melhor uns aos outros. E, Sr. Reitor, como é que o Sr. Reitor olha e qual é a sua visão crítica sobre o atual estado do jornalismo no nosso país? A minha visão crítica sempre foi crítica, sabe? Eu continuo a dizer que o jornalismo só valerá a pena ou só terá, de facto, condições de o ser, desde que
conforme eu disse na minha explanação nesta sessão de abertura, percebam uma coisa fundamental. Um jornalismo faz-se de factos. Factos que têm que ter uma contrapartida na realidade. Quando nós construímos a realidade não é construível, a realidade é o que é. Nós temos, naturalmente, que a relatar e confrontarmos-nos com ela através de um discurso que procuramos levar ao conhecimento dos outros. Quando nós tentamos fazer discursos que são das nossas opiniões, que são dos nossos pontos de vista, que são os nossos comentários sobre a realidade, isso já não é jornalismo. Isso já é outra coisa. O discurso jornalístico é um discurso absolutamente comprometido com a ética, com a verdade e com a realidade. E, portanto, com os factos. Como eu disse na sessão de abertura, devemos distinguir claramente que o jornalismo tem um aspecto fundamental, que é o tempo. Não se faz jornalismo sobre o futuro, faz jornalismo sobre o passado. Passado que é presente, mas é passado. Ou seja, o verbo do jornalismo sempre foi o verbo do passado, não é um verbo do futuro. O relato do dia-a-dia, obviamente que é necessário ganhar distância da própria realidade, porque a realidade é um contínuo e está permanentemente em mudança. Ora, quando nós a surpreendemos num determinado momento, sem termos em consideração que esse momento a seguir pode ter consequências diversas, evidentemente que não estamos a fazer jornalismo, estamos a tentar, evidentemente, intemporalizar a realidade e produzir por isso mesmo ficção e, consequentemente, literatura. Portanto, o meu pensamento crítico do jornalismo é o pensamento da universidade, não é o meu pensamento. O meu pensamento para isto não conta. Conta é que a universidade não pode ratificar discursos a que chama jornalísticos, quando na realidade não são discursos jornalísticos. E a universidade é justamente o espaço mais adequado para o discernimento, ou seja, como eu disse há pouco, para o respeito pelos conceitos, e não, obviamente, impedir que as ideias fluam. Mas os conceitos, esses são absolutamente imutáveis e a universidade tem que os defender. Depois as ideias vão fluindo, mas não podemos é confundir que ideias são conceitos, não são. Ideias são roupagens de conceitos. Cada um, dentro do seu estilo, do seu gosto, do seu ângulo de visão, pode perfeitamente fazer. Mas isso estamos então no domínio da opinião e do comentário. O jornalismo não é nem opinião nem comentário. E só se, na verdade, ele tiver o respeito pelos factos, o respeito pelo tempo, é que ele consegue ser uma fonte para a história. Porque um jornalismo que não respeita o tempo e não respeita os factos não pode ser fonte de história, porque senão a história passa a ser, evidentemente, uma falsificação da realidade, quando a história procura ser uma reflexão sobre a realidade. É nesse aspecto que é o pensamento crítico, não é meu, é da Universidade de Fernando Pessoa e de todas as universidades. Nós não podemos tolerar, por isso é que eu chamei a atenção para os estudantes, não se pode tolerar aqui qualquer coisa, compreende? Quer dizer, não se pode, enfim, ouvir num bar uma conversa ou um comentário, não sei o quê, e portanto assumir isso como o discurso da verdade. Toda a verdade tem que ser contrastada. E tem que ser contrastada com a realidade. Se não houver coincidência entre a verdade e a realidade, alguma coisa está mal, e o que está mal não é a realidade. O que está mal é a verdade, que entretanto outros construíram não respeitando a realidade. Muito obrigado, Sr. Reitor, pela sua presença e pelas suas declarações. Foi um prazer. E é assim que fechamos esta entrevista com o Reitor da Universidade Fernando Pessoa e alerto desde já que prosseguem então agora os trabalhos da segunda mesa, uma mesa onde está em debate e análise as potencialidades que as novas plataformas no meio digital podem, de certa forma, oferecer aos meios de comunicação. Muito obrigado, acompanhe a nossa emissão, até já.